Boa noite, meus irmãos. Eita, que energia boa, maravilhosa. E como eu estou feliz hoje por estar aqui com essa oportunidade. Na minha casa santa, né? Aqui o Raio de Luz, que também é minha casa santa. Eu sou trabalhadora com muito amor e carinho. Venho trazer hoje para vocês uma palestra sobre gratidão, o melhor remédio. Olha só, que tema interessante, simples, né? Mas ao mesmo tempo que a gente precisa entender o quanto é importante agradecer. Agradecer pelo dia, pelo sol, pela vida, pelo respirar, por estarmos hoje aqui, nesse momento. E às vezes a gente vem em busca de tantas respostas numa consulta espiritual, de tantas respostas da boca do outro, onde as respostas estão dentro de nós. Quando a gente não consegue silenciar para ouvir a voz de Deus, e nossa mente ainda é tão barulhenta com o mundo, com as coisas do mundo, e a gente não consegue escutar as respostas. Porém, se começarmos a agradecer, a partir do momento que a gente abre os nossos olhos, ao amanhecer, e dizer: Deus, gratidão por mais um dia, e entregar a Deus com toda força e fé o dia que se prossegue, o dia que vem. Confiar sempre de que Deus faz o melhor para nós todo tempo, todo instante, todo momento, e que até aquelas dificuldades que vêm, os desafios é para nosso puro aprendizado. Então devemos agradecer pelos desafios contínuos, porque estamos na terceira dimensão. E a terceira dimensão é um mundo de provas e expiações. Antes de reencarnarmos, a gente fica lá em cima: Senhor, por favor, me ajude, Jesus. Dai-me a oportunidade de reencarnar. É a gente lá, num desespero profundo. Dai-me uma nova chance de nascer naquela família, Senhor. Meu Deus, por favor. Aí Deus vai analisando nosso comportamento de reencarnação em encarnação e vai dizendo: sabe de uma coisa? Ela merece, ele merece. Vou dar uma nova chance, sim. Aí a gente vem. Aí começa a reclamar da vida, do sol, da chuva. A mesa está farta, mas você faz: está faltando. Encontra o negócio que está faltando ali. Era bom se tivesse. E a mesa está lá farta, na tua frente. Do mesmo jeito são as bênçãos de Deus da nossa vida. Estamos o tempo todo recebendo bênçãos disfarçadas de Deus. O que são bênçãos disfarçadas? Livramentos que a gente tem quando o trânsito está parado e a gente faz tão atrasado. Às vezes lá na frente, quando a gente passa: meu Deus, podia ter sido eu esse acidente, não podia? São bênçãos disfarçadas. E quantas vezes a gente para agradecer? Quantas vezes a gente para? Ao invés de reclamar o tempo todo, que parece que a reclamação já faz parte da nossa vida, eu falo isso por mim também. Quantas vezes a gente não se pega reclamando por coisas tão pequenas e esquece de observar e agradecer o todo? O todo. Não é? O auditório aqui está lotado, mas se eu dissesse assim: graças a Deus, tem cadeiras aqui desocupadas? Mas você está pensando que não tem ninguém sentado? Não? Tem. Deus é tão maravilhoso que nos manda companhias espirituais para nos apoiar, nos trazer até aqui, nos dar suporte. Então vamos agradecer também pelas cadeiras que estão desocupadas, para que a espiritualidade também ocupe. Fique do nosso lado, nos protegendo. Então, tudo devemos dar graças a Deus. Toda hora, todo tempo. É fácil falar? É fácil fazer? Não. É possível sempre. Não é? Sempre. A gratidão é a memória do coração. É uma frase do filósofo grego Antístenes. Não é um filósofo muito conhecido, mas é uma frase bem profunda.
Porque quando a gente agradece, é porque no nosso coração está feliz com aquela atitude, com aquele acontecimento. A gente começou a observar a beleza naquela situação. O ato de ser grato é o que mantém vivas as memórias positivas e importantes para pessoas e momentos. Assim como a memória guarda as experiências que nos moldam, a gratidão preserva as vivências que tocaram a vida de uma pessoa. A gratidão preserva as vivências, ela fica em nossa memória. Quantas vezes a gente se lembra assim, ai, foi tão bom aquela viagem, foi tão bom aquele encontro com aquela amiga que eu não via há tantos anos, foi tão bom aquele passeio, foi tão bom que eu fiquei curada daquela enfermidade. Isso é gratidão nas nossas memórias. E meus irmãos, eu vou lhes contar uma história. Prestem atenção. Eu trouxe um texto aqui para que a gente possa refletir e começar a agradecer por estarmos aqui, mas não só por encontrarmos a casa perfumada, cheirosa, o banheiro limpo, os médios dispostos a nos atender. Já paramos alguma vez para agradecer sobre isso? Já paramos para agradecer quantas e quantas pessoas nos ajudaram no dia todinho de hoje para poder a gente estar aqui? Como assim? Aquela pessoa que nos trouxe no Uber, quem veio de Uber, aquela pessoa que limpou a nossa sala antes de entrarmos na nossa empresa para trabalhar, aquela pessoa que costurou essa roupa que eu nem conheço quem foi. Já paramos para agradecer as pessoas que a gente passa e às vezes nem diz bom dia, boa tarde, tudo bem? Mas foi aquela pessoa que preparou tudo para nos receber, preparou o caminho para que a gente pudesse passar, limpou o lixo na rua para que a gente pudesse olhar e dizer quanto essa rua está limpa. Quantas vezes a gente passa pelo lixeiro que está apanhando lixo na nossa calçada e não agradece e não diz sequer bom dia para ele? Estou tão apressada que não dá nem tempo. Ouça, meus irmãos. O tema do texto é: quem dobrou o seu paraquedas hoje? Charles Plumb era piloto e certa vez seu avião foi derrubado durante uma missão de combate. Ele saltou de paraquedas, salvando a vida. Caiu em campo inimigo, foi capturado e passou 6 anos como prisioneiro. Sobreviveu ao retornar ao seu país e começou a fazer palestras relatando a sua odisseia e o que a prisão lhe ensinava. Prestem atenção. Certo dia, em um restaurante, foi saudado por um homem. Olá, você é Charles Plumb, o piloto que teve seu avião derrubado, não é mesmo? E ele respondeu: sim, como você sabe? Ora, eu quem dobrava seu paraquedas. Parece que funcionou bem, não é verdade? E o piloto ficou boquiaberto. Claro que funcionou. Caso contrário, eu não estaria aqui hoje. Naquela noite, Charles Plumb não conseguiu dormir. Pensando. Quantas vezes vi esse homem no porta-aviões e nunca lhe disse bom dia? Eu era um piloto arrogante e ele um simples marinheiro. Pensou nas horas em que o marinheiro passou humildemente no barco, em meio a tantos outros pilotos, tão senhores de si como ele próprio se considerava. Mas a sua tarefa era responsável por vários deles continuarem a viver. Todos que haviam precisado de um paraquedas um dia. E hoje,
quando Plumb inicia suas palestras, o faz perguntando à plateia: quem dobrou o seu paraquedas hoje? E eu pergunto a vocês: quem dobrou o seu paraquedas hoje? Quem foi que te estendeu a mão? Quem foi que te deu um conselho? Quem foi que você passou e se esqueceu de cumprimentar? Aquele porteiro do teu prédio, aquela pessoa que estava sentada ali e você não viu. Quantas e quantas vezes nós temos funcionários nas nossas empresas, subalternos, subordinados, e a gente passa e esquece de falar com aquela pessoa. E quantas vezes a gente não esquece também de pedir perdão quando a gente magoa alguém. Aquele momento, meus irmãos, não volta atrás. O tempo ele vai numa velocidade e lá na frente a gente não vai entender muitas vezes porque passamos por tantas provações, porque não aprendemos a agradecer o momento, o instante, o agora. Porque ainda não aprendemos a valorizar as pessoas que passam pelo nosso caminho para nos ensinar. Porque todas elas são importantes para nós. Todas as pessoas são importantes. Até aquele namoro que não deu certo, aquele casamento que não deu certo, aquele funcionário que a gente colocou na nossa casa e ele levou a metade da feira. Né? Quem nunca passou por isso, né? Eu já. Devemos agradecer, porque tudo é aprendizado para nós. Devemos entender que para podermos estarmos aqui, existe um movimento de pessoas fazendo com que isso aconteça. Aquele mecânico que agitou teu carro, teu pneu. Uma vez, eu estava em viagem, quando eu estava fazendo pós-graduação em Recife. Olha como Deus é bom e maravilhoso quando a gente é grato. E na volta para casa, tipo quase 5 horas da tarde, eu gostava de correr um pouquinho, vou mentir, eu estava com 140. Mas aí eu não vi que tinha, sabe aqueles grampos que o povo coloca nas estradas para, né, pegar as pessoas, né? É um negócio assim que eles botam os grampos, os assaltantes colocam. E eu fui vítima e meu pneu estourou, eu sozinha. Aí Deus deu um jeito, eu consegui colocar no acostamento. Olhei para um lado para o outro. Imagina uma mulher sozinha na estrada, um esquisito, só tinha mato, já anoitecendo. Antes de chegar ali em Goiânia, de lá para cá. E eu disse: meu Deus, tenha misericórdia. Muita gratidão, porque eu acho que o Senhor me livrou de uma coisa pior, que eu podia ter capotado o carro, e eu agradeci. E olha só, de repente lá vem um senhor, num carro tão velho, gente, mas tão velho, que eu pensei que aquele carro não chegava no canto nenhum, não. Mas era velho demais. E ele parou na minha frente, uma pessoa humilde, uma roupa muito humilde, uma chinela havaiana bem já estragada. E disse: a senhora quer ajuda? Aí eu disse: quero. Não tinha outro jeito, né? Eu disse: quero, sim, senhor. Aí eu disse: o senhor sabe trocar pneu? Ainda falei assim, né? Porque o pobre do homem era velho e o carro dele pior. Mas foi através da minha gratidão que Deus mandou, que ele foi um anjo. Ele disse: olha, tá vendo aquela montanha que tem ali em cima? Eu disse: sim, senhores. Pronto, eu moro lá. E desceu com uma criança assim, seus 10 anos de idade, uma menina, disse: essa daqui é minha neta. Porque a gente foi ali, tal, enfim, contou uma história bem comprida. Ele disse: eu sei sim, eu sou mecânico. E a minha oficina é lá em cima, naquela montanha. E eu disse: meu Deus, foi um anjo que Deus mandou, porque eu não reclamei. Eu não tinha nenhum entendimento que eu tenho hoje do Espiritismo. Eu não reclamei. Eu me escorei assim no carro e disse: meu Deus, muito obrigada. Porque só pode ter sido um livramento. Gente, não passou 3 minutos, esse homem surgiu assim do nada. Trocou o pneu. Aí eu disse: o senhor quer o senhor me dá uma grada assim, foi mexer na minha bolsa. Nessa época a gente não andava com dinheiro, né? Eu disse: quero nada não. Quero nada de jeito nenhum. Só quero que a senhora siga a sua viagem. Eu disse: mas moço, o homem era tão humildezinho. Ele precisava daquele dinheiro, eu tenho certeza. Mas ele disse que não queria não.
E assim ele se foi. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Se eu disser a vocês que esse homem era um desencarnado, vocês acreditam? Eu me emociono quando eu conto essa história. E não sei porque ela veio na minha memória. Quando eu virei assim, que entrei no carro que virei, não tinha mais carro nenhum, não tinha mais criança, não tinha mais senhor, não tinha mais nada. Foi um anjo que Deus mandou para me ajudar. É por isso, meus irmãos, que devemos confiar no invisível que Deus está trabalhando, no invisível que Deus está mandando para ficar conosco. Devemos confiar no auxílio de Deus. A gente tem mania de julgar as coisas, as pessoas, as situações. E eu ainda perguntei, o senhor sabe trocar um pneu? Gente, pela cara do homem, pelo jeito, ele não tinha nem força nem para se levantar. Foi um negócio muito ligeiro. Ele não aceitou dinheiro porque ele não precisava de dinheiro. Não é? Então que a gente possa, seguir os conselhos desse piloto. A reflexão que ele fez, quantas vezes ele passava arrogante e não via aquele marinheiro que ajudou tanta gente. Vamos ser mais humildes, mais simples, falar com todo mundo sim. Até com aquele mendigo que nos para na rua. Uma vez, a gente foi essa semana deixando uma pessoa na rodoviária, e eu fiquei um pouco com medo, porque era um rapaz assim com aspecto de drogado, mas ele parou e foi conversar com o drogado, Cristiano. Disse, amiga, você fez bem entrar no carro? Eu digo, pois é, porque eu sou mulher, dá medo, Mas Cristiano falou, escutou tudo que o drogado tinha a fazer, um desabafo. E eu achei, Cristiano, muito humilde da sua parte. Na hora eu fiquei observando, eu digo, caramba, mas não é que Cristiano é corajoso. O cara não dizia coisa com coisa, a voz dele enrolar. E Cristiano disse, vamos lá. O pior que ele falou assim, vamos ali no carro, que meu dinheiro está no carro. Aí eu digo, como é que a pessoa diz um negócio? E foi. E eu entrando, eu morrendo de medo, entrei dentro do carro. E olha aí, é Deus testando as pessoas, colocando Jesus para dizer, olha, peraí, você está confiando em Deus? Nada aconteceu conosco. O Cristiano deu trocada a ele foi embora. E está pensando que foi 1 minuto de conversa? Eles passaram uns 10 minutos conversando. Eu lá dentro do carro, meu Deus, essa conversa não termina não. Então são os anjos de Deus que Deus coloca no nosso caminho. Não estou dizendo para vocês seguirem o conselho de Cristiano, Aí foi ele. Mas cada um de nós, a gente tem alguma coisa durante o percurso do dia todinho para a gente agradecer. E a gente só reclama. E a gente só reclama. E a gente só reclama. Eu digo a gente porque eu também, Então, minha gente, o que é gratidão? É uma ação positiva que envolve o reconhecimento e a valorização, uma dádiva, benefício ou conquista, mais do que um simples obrigado. E ainda tem, vou dizer uma coisa para vocês irem, eu tenho um ato de dizer gratidão como agradecimento, e tem gente que faz para você também, aí faz para você, porque essa palavra ainda não é tão comumente usada. O povo responde, obrigado, não é? Aí eu digo gratidão há muitos anos, e tem gente que faz para você também. Na psicologia, a gratidão é uma ferramenta poderosa para o bem-estar físico e mental, proporcionando uma melhor qualidade de vida, saúde física e mental. Ela melhora também as relações sociais, fortalecendo os laços interpessoais. Se alguém faz algo por você e você diz gratidão, ela se sente importante, não é? Porque fez algo que lhe agradou. Então vamos agradecer mais. Sabe o que acontece muito? Eu vou falar para vocês uma coisa. O irmão falou aqui em sopa, e eu me lembrei das ações sociais, que eu tenho um projeto social. E às vezes a gente vai entregar uma feirinha, por exemplo. Está aqui a feirinha. Boazinha. Foi um sacrifício para juntar, para montar, para tudo. E tem gente que olha assim, já aconteceu comigo, viu? Só isso. Aí eu faço só, irmã, só tem isso.
Não dá uma tristeza no coração quando a pessoa é ingrata? Mas a gente também tem que aprender a fazer o bem e a caridade sem esperar a gratidão do outro. Que sejamos gratos a Deus por termos conseguido ter aquela atitude, entregar aquela feirinha e fazer a caridade. Isso prova o quanto ainda precisamos evoluir. Mantra da gratidão por Joana de Ângeles. Vamos puxar um pouquinho para a nossa religião. Eu gosto muito das citações de Joana de Ângeles, porque são bem atuais. E olha só esse texto como é bem atualizado. Apesar de fazer tempo, eu não anotei aqui a data, mas ela está no livro Reforma Íntima de Joana de Ângeles, tá? Ouçam. Joana de Ângeles diz assim, no mantra da gratidão: gratidão à vida que me inspira, me renova e me dá chances de evoluir diariamente. Gratidão ao lugar onde estou, aqui e agora, pois esse lugar precisa de mim e eu dele. Nós precisamos do raio de luz, o raio de luz também precisa de nós, da nossa energia, não é? Se não fossem vocês aqui, ia ter só desencarnado. Então o raio de luz precisa de nós. Gratidão à casa onde moro, que me serve de refúgio e descanso. Gratidão às oportunidades de trabalho, conquista, sucesso e evolução que se abrem diante de mim diariamente. Gente, gratidão às oportunidades de trabalho. Eu conheço gente que sai para trabalhar reclamando do emprego que tem. Vou trabalhar. Ai, meu Deus, eu não suporto aquele lugar. Eu não estou aguentando mais. Agradeça, meu irmão. Tem gente querendo estar ali no seu lugar. Se você não está satisfeito, se você não está feliz, porque acontece, né? Então procure outro, mas por enquanto agradeça. O povo reclama do salário que está ganhando, então vai estudar, vai se, sabe, para arranjar uma coisa melhor, vai estudar, vai fazer um concurso, mas agradeça o suporte que aquele emprego está lhe dando naquele momento. Cuidado, quando a gente está ingrato, o universo entende que você está tão infeliz que não merece coisa melhor mesmo não, só merece daí para baixo. Essa é a realidade, né, irmão? Não é assim? E Joana de Ângeles diz assim, gratidão a cada dívida, olha, porque dessa forma honra o meu nome e meu dinheiro se multiplica. Tem gente que paga uma conta de uma luz e faz, Ave Maria, já paguei minha luz. Porque não diz gratidão, já paguei minha luz. Por isso que ela está acesa. Não é? Quer se organizar financeiramente? Vai organizar financeiramente, mas não reclama porque pagou, não. Gratidão a tudo aquilo que compro, pois é fruto do meu trabalho. Você está vendo como Joana de Ângeles traz as coisas para o hoje, para o agora, para as nossas necessidades atuais. Gratidão a todas as pessoas que cruzam meu caminho. Gratidão às pessoas que me fizeram mal, porque assim desenvolvi força e coragem para seguir sempre adiante. Nós precisamos que as pessoas passem pela nossa vida, embora muitas vezes seja da nossa escolha tê-las ao nosso lado, ou não, tá? Gratidão a todas as oportunidades de sucesso econômico e pessoal que recebo, identifico e aceito. Gratidão a mim mesmo, que encontro a gratidão em todas as pessoas, coisas e fatos. Gratidão ao universo inteiro, que conspira a favor de cada pensamento, e por isso escolho, com cuidado, tudo que penso, falo e desejo. Escolho com cuidado tudo que penso, falo e desejo. Cuidado nos pensamentos. Se você pensa negativo, você vibra escassez, vibra tristeza, vibra doença. Vamos começar a pensar sempre elevado. Já deu tudo certo. Se estou doente, já estou curado. Deus sabe todas as coisas em todos os momentos da nossa vida. Gratidão ao Deus maravilhoso que há dentro de mim.
Eu sou parte de sua divindade. Todos nós somos pontos de luz na terra. E o Deus que é em nós, ele precisa florescer, ele precisa brilhar, ele precisa estar atuante através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, através da nossa vida. Nós temos que ser exemplos de Deus. Então vamos agradecer a Deus por ele existir. Porque até um amigo meu, há muitos anos atrás, que fazia faculdade comigo, ele era ateu, mas ele dizia graças a Deus. Até como é que a pessoa é ateu e diz graças a Deus, né? Para você ver. É o Deus que existe dentro de nós. Não tem como a gente negar. Não é? Nós somos vida. Nós somos vida. Gratidão, gratidão, a gratidão. Eu sou parte de sua divindade e por isso espalho luz, amor, por onde quer que eu esteja. Gratidão, gratidão, gratidão. Assim ela termina o mantra da gratidão, não é? E isso está no livro Reforma Íntima de Joana de Ângeles. Deixa o Marquetes para cantar um pouquinho, mas enquanto ele vem... Salmo 107, versículo 1. Rendam graças a Deus, rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Aquele que ignora a presença de Deus na sua vida e não agradece a sua existência, vou dizer uma coisa, você está negando a sua própria vida. E quantas coisas nos acontecem todos os dias. E quando a gente pede misericórdia, Senhor, Ele nos ouve todo momento. Vamos começar a ter em Deus o nosso maior amigo. Vamos começar a ter em Deus o nosso maior confidente. Vamos confiar mais o tempo todo. Colossenses, capítulo 3, versículo 17. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando Ele graças a Deus. Dando Ele graças a Deus Pai. Tudo devemos dar graças a Deus. Repito, incansavelmente. Porque se não fosse Ele, por Ele e para Ele, não estaríamos aqui agora. Não é fácil, gente, sustentar, sabe, uma igreja, uma casa espírita. Não estou falando da forma material, não. É sustentar a força do ponto onde está firmada a energia. É por isso que é importante também para vocês consulentes e para nós trabalhadores virmos de casa abertos a receber todo o amor do mundo, todas as orientações que são dadas aqui, que sirvam de reflexão para a nossa mudança, para a nossa evolução. Vou cantar uma música para vocês agora, para vocês verem o quanto devemos agradecer. Essa música de Daniel, ela retrata o exemplo de superação que muitos têm e ainda vivem sorrindo, felizes. Lembram daqueles atletas que muitas vezes não têm braço, não têm perna e ainda estão nas Olimpíadas. E a gente fica, como é que consegue, né, irmã? Como é que consegue? E sai dali tão feliz porque ganhou uma medalha. E a gente às vezes tem tudo e ainda reclama porque está com uma dor de cabeça. Porque ainda está com isso, porque ainda está com aquilo. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar pro lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou
exclusão, ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade, porque não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas. O tudo às vezes se confunde com nada, não sobe e desce da misteriosa escada, e não tem como calcular, é impossível planejar. Não é estratégico pra ser feliz. O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Pra ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? E assim com essa música, sou grata a Deus e a toda a espiritualidade que me guia, aos meus mentores, ao Deus maior, à força do universo pela essa oportunidade de servir aqui no Rádio Luz, de trazer essa mensagem simples para vocês, aprendendo a cada dia, falando e aprendendo, estudando e aprendendo. Que Deus abençoe a todos. Então, eu peço a todos que se levantem, vamos dar as mãos, agradecendo a presença do irmão que está do lado. Somos todos irmãos. Vamos cantar: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, para que eu possa ser grato, para que eu possa ajudar ao próximo a cada dia, com muito amor e carinho, sim, e agradecer por todas aquelas pessoas que passam por nós a todo instante e todo momento.